programa Mercado e Ação retorna agora recebendo Alcebiades Adil Santini, conhecido como Santini. Conselheiro recém-eleito para a Gergs, que foi sabatinado agora, né? Essa semana que passou. A semana que passou. Sabatinado e foi aprovado por unanimidade. Perfeito. Também presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, entre outras entidades ao qual tu dirige ou preside ou acompanha a diretoria, né? Eu queria começar depois de dar as boas-vindas ao nosso programa, começar com uma pergunta. Você foi eleito há cerca de 6 meses para compor a Gergs. Por que essa demora? Primeiro, Luiz Antônio, eu agradecer a oportunidade de estar aqui contigo para aprender e trocar algumas informações. Houve uma inovação no processo do encaminhamento do indicado para o preenchimento de cargo de conselheiro superior da Gergs no segmento consumidor. Até então, até o ano passado, era feito por uma lista tríplice. O Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, que é o CDCOM, a qual a gente faz parte, juntamente com a Gergs e o Poder Executivo, criou-se um decreto do Poder Executivo determinando que esse processo de recrutamento, seleção e escolha seria do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Isso ocorreu em 4 de dezembro, teve 6 candidatos, né, tinha 15 votos, 2 candidatos não pontuaram, 2 pontuaram 1 voto. O Cristiano Aquino, que é um amigo nosso, um perfil também muito bom, fez 4 votos e nós fizemos 9. Imediatamente o governador encaminha o processo para o Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, dia 8 de dezembro. Aí encerra as atividades do Legislativo e esse procedimento, ou seja, o documento formal é arquivado. Aí reabre o Poder Legislativo em fevereiro e aí a nossa surpresa que todos os expedientes encaminhados na última legislatura do Poder seriam arquivados. E aí eu perguntei, mas para o superintendente, o que fazer? Tem 2 caminhos. Ou o governador manda desarquivar, ou ele manda um novo expediente, mudando a data e mudando o titular do governo do Estado. Quer dizer, tem que recomeçar. Tem que recomeçar. Perguntei qual é a melhor solução. A segunda. E aí, nesse processo, levou 90 dias. Santini, como nós falamos, é uma pessoa extremamente focada e tem uma vida toda nas relações de consumo. Enfim, todos os órgãos ao qual, nesses últimos anos, desde que eu te conheço, e já vai para 20 anos, sempre na relação de consumo. Eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte: o consumidor sabe dos seus direitos e ele exige os seus direitos, ou tem sido casos pontuais? Não. Eu acho que ainda o consumidor, eu acho que os dois lados, nem o consumidor nem o fornecedor estão informados plenamente e estão preparados plenamente para ter uma relação de consumo respeitosa, ética e legal. Nenhum dos dois. Eu digo o seguinte, então falta aí o quê? Falta uma educação continuada, falta apesar que a imprensa, e esse é um programa que é um exemplo, multiplica informações importantes, tanto para o consumidor como para o fornecedor, mas eu tenho dito o seguinte, que na relação de consumo nós temos bandidos e mocinhos dos dois lados. Nós temos consumidores que criam uma situação de conflito para levar vantagem, e nós temos fornecedores que eles atuam muito bem até a hora da venda. E depois abandonam o consumidor, principalmente na área de telecomunicações. E aí eu digo para o fornecedor que ainda está nesse estágio, que ele invista, faça investimentos em capacitação, dê poder decisório ao colaborador que está lá na ponta, que trata o consumidor no contato da venda e tenha autonomia para resolver esse conflito. Então esse é o estágio que nós temos. Tem uma necessidade de acompanhar e crescer e evoluir respeitosamente com esses dois atores? Claro que tem. Eu acho que o fornecedor hoje que gosta de consumidor, ele não perde o fornecedor não perde o consumidor para ser o concorrente. Tu falaste, mais ou menos tu antecipou uma das minhas perguntas aqui. Tu fala, tem mocinho e tem bandido nos dois lados, né? Se criou também uma certa indústria da oportunidade e do oportunismo. Eu fico procurando até ajuda a criar uma situação da qual eu posso, via judiciário, fazer um enriquecimento. Isso tem sido muito comum ainda. Ainda sim, mas temos aí duas situações. Primeiro, quem atua nessa área vai ter efetividade
mais restrita, porque o Poder Judiciário tem uma tendência de diminuir ou fazer um estudo e uma avaliação profunda desse conflito, buscando, por exemplo, o consumidor, antes de entrar no Poder Judiciário, ele procurou o fornecedor para construir uma solução, ele teve resposta efetiva, ou ele criou artifício para ir até o Poder Judiciário e incluir na ação desse conflito o dano moral. Então, o Poder Judiciário está sendo preparado para que o dano moral ele só pode ser concedido, uma atribuição e uma arbitragem do próprio juiz ou desembargador, no sentido se houve tentativa de conciliação, num primeiro momento. E por isso o próprio Poder Judiciário gaúcho e do Brasil estão montando, né, situações e movimentos de conciliação. Um processo extrajudicial para tentar fazer a conciliação, não tendo ou por falta de interesse de uma das partes, principalmente fornecedor, isto vai servir como prova aí sim para um processo judicial. A justiça, se a empresa está errada, a justiça pune a empresa. Pune. Se o fornecedor, desculpe, se o consumidor está errado ou sendo oportunista, a justiça não pune ele. Não é um desequilíbrio? Exatamente, por isso que a nossa preocupação... Aí fica fácil, né? Por isso que a preocupação da sociedade como um todo, e esses atores que atuam, não só na relação de consumo, primeiro tem que ter respeito, tem que ter posturas éticas, estrutura de valor, etc. Eu digo o seguinte, que o ser humano e o agente econômico podem responder pelo amor ou pela dor. Eu sou muito mais pelo amor, ou seja, tratar todos os atores da sociedade pela educação, pelo respeito, pelo tratamento digno. Agora, quando alguém desobedecer às normas legais e tratar o seu par de uma forma desigual e desrespeitosa, aí tolerância, né, aplicação da lei. Tolerância zero. Falasse em amor. Falando em amor, vamos oportunizar. Nós temos... Vocês já estão vendo na tela a menina chamada Andriele Falcão Trindade. Ela tem 15 anos, ela desapareceu agora no último dia 13 de maio, no bairro Vila São José, aqui em Porto Alegre. Ela fugiu de casa sem dar satisfação para ninguém, nem a seus familiares, ninguém, e não foi mais vista até agora. Se você tiver qualquer notícia, qualquer informação a respeito dessa menina, dessa adolescente, por favor, entre em contato com o DECA, Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, falar com o Júlio, com a Karina, telefone 0800 64 26 400 ou 5121 31 5731 ou ainda 8464 6960. Ajude a recompor essa família. E retornamos agora. Santini, uma das atividades que tu tens atuado muito nesses últimos tempos, tu está puxando, está coordenando uma frente, quase que eu digo uma frente parlamentar, mas é uma frente empresarial, institucional, social, em prol da ampliação do nosso aeroporto. Como é que está esse movimento? Onde é que nós já estamos? Já estamos muito bem. Da onde saímos e aonde estamos? Em janeiro havia um pronunciamento do ministro que era contra a conclusão do aeroporto Salgado Filho e a favor da construção do novo aeroporto, chamado 20 de setembro. O prefeito e vários poderes constituídos do Estado afirmam e comprovam que o Estado tem um prejuízo por ano, por falta da extensão dos 920 metros, de 3 bilhões,300 milhões por ano. Isso poderia ser uma solução para o déficit do Estado, porque deixamos de arrecadar em cima dos 3 bilhões, né, ICMS, etc. Bom, em 22 de janeiro, constituiu-se um comitê chamado Em Defesa do Aeroporto Salgado Filho, reunimos 40 pessoas na primeira reunião e o ministro Eliseu Padilha, lá de Brasília, se posicionou já a favor. Aí ocorreu mais 4 reuniões e estamos hoje praticamente com o projeto que já estava aprovado, passou novamente esse projeto no Conselho de Administração da Infraero, foi ratificado. O próprio prefeito, aí essa aprovação segunda do projeto, da conclusão das obras, já tinha algumas condicionantes. Aí o prefeito juntou todos os documentos, comprovou tecnicamente e juridicamente
que não podia ter condicionantes. E levou o presidente da Infraero e, na oportunidade, teve um despacho com a presidente Dilma Rousseff, a qual garantiu publicamente a conclusão da obra. E determinou que o ministro do Planejamento, né, já começasse o processo de licitação. Né, a abertura, né, de interessados, através de concessão ou não, ou com recurso próprio. Então, hoje, na última reunião agora que aconteceu dia 19, lá na Câmara, que foi instalada também a frente parlamentar da Câmara, e o presidente, o vereador Cássio Trogildo, né, e aí nós temos frente parlamentar da Assembleia e frente parlamentar do município. Da Câmara, do município. Temos 70 entidades hoje. E a gente tem dito o seguinte, que gestor público e político só responde sob pressão e representação. Então hoje nós estamos muito bem e o mais importante, o Ministério Público Federal está conosco, já abriu um inquérito de ofício, um inquérito civil, para acompanhar, para ver se não tem alguns entraves propositais, nem técnico e nem jurídico, para atrasar a obra. Então a presença do Ministério Público Federal é fundamental, porque aí o gestor público não pode criar nenhum artifício de demora ou de atraso. Não pode brincar com a obra. Não pode brincar, porque é uma coisa pública e volta para o Estado uma possibilidade de a gente ter uma receita aí grandiosa. É inconcebível, e o ano passado eu fiz vários comentários, é inconcebível teres uma pista de um aeroporto onde um avião tem que levantar com 60% de carga. Exato. O custo que isso cria para o produto gaúcho é algo absurdo. E outra coisa importante, Luiz Antônio, ninguém é contra um novo aeroporto, mas estudos técnicos vão dizer se é oportuno. Agora, a ampliação da pista daria uma garantia de mobilidade de passageiros e carga até 2045 no mínimo. E aí nós já temos o plano B e o plano C. Teríamos condições de fazer a pista para o lado direito, parte ao lado da Sertório, o lado esquerdo pelo lado da Freeway. Podemos ter um segundo aeroporto, sem dúvida nenhuma, porque é uma questão estratégica. Claro. O Uruguai, quem anda de automóvel pelo Uruguai, está numa daquelas rodovias, asfalto lisinho, coisa mais linda. Dali a pouco aquele asfalto abre, ele alarga assim, 50, 60, 70 metros de largura, e é uma pista de avião, é uma pista de aterrissagem para emergência. Então, as estradas são várias, isso é uma segurança. Vamos dizer assim, é uma segurança para o consumidor. Cuba também utilizava isso uma época, o Iraque utiliza essa técnica na guerra, o Iraque usou isso aqui. Isso. Nós estamos encerrando o nosso tempo, o nosso produtor já está nos sinalizando. Meio minutinho para te fazer as últimas considerações. Eu acho que nossa missão como cidadão e como consumidor é dar bons exemplos, né? Respeitar a tudo e a todos, aprender com tudo e a todos e dar um recado aos fornecedores que ainda não gostam do consumidor, dizer que consumidor é a sustentação do seu negócio. Trata de forma respeitosa e digna e faça investimento na ponta dos seus colaboradores para eles terem poder decisório de tratar e solucionar possíveis conflitos. Ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência. Santini, muito obrigado, foi um prazer te receber no programa.